Bom, aqui eu vou unir com a outra parte. Então, ao invés de fazer 5 correntes, eu faço apenas 2 correntes, laço a agulha 2 vezes, vou contar 1, 2, 3, na terceira corrente levanto meio ponto alto duplo, ok? Laço a agulha 2 vezes novamente, pego a ponta da parte das costas, vou contar aqui 1, 2, na terceira corrente, levanto meio ponto alto duplo, dessa forma, laço a agulha, derrubo as 3 laçadas. Em seguida faço 1, 2 correntes. Volto a trabalhar o quadrado fechado. E agora vamos entender essa emenda aqui. Aqui eu concluí, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5 correntes, ok? Com essa junção aqui, que é o mesmo que aqui. Combinado? Agora vou trabalhar os pontos na parte das costas. Quero fazer observação. Se você estiver fazendo aí um tamanho M, grande, GG, então aqui na parte das costas eu tenho 1, 2, 3, 4. Na parte da frente eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então nas partes das costas eu comecei com menos motivo e na parte da frente com mais motivos, ok? Se você for fazer um tamanho maior, na parte das costas, como se trata de uma regata, eu sempre começo com menos motivo. Ou seja, o tanto de carreira aqui que vai dar certinho é sempre, como eu fiz uma carreira de motivo a menos, então eu vou começar a medir da carreira que eu fiz a menos. Aí aqui nas costas sobrou esta carreira de motivo, ok? Você pode fazer a mais nas costas, 2 carreiras de motivo, 3, o quanto você achar que fica bom aí para sua peça. Agora, continuando aqui, eu fiz a primeira emenda, vou trabalhar até a outra ponta e é só seguir a repetição, ok? Então, na parte das costas, a partir daqui, eu não vou estar mostrando essa parte das costas. Por quê? Porque o vídeo vai ficar muito longo, ok? Então, eu vou dar mais atenção à parte da frente, que tem os motivos vazados aqui e o coração, combinado? Então, eu vou continuar trabalhando aqui. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Quando for diminuição, são as 5 correntes. O ponto V fechado é o ponto quadrado fechado sobre ele. Ok? 5 correntes. Ponto V fechado, ponto quadrado sobre ele. Vou fazer assim até o final dessa carreira e fazer a união do outro lado. Bom, já estou finalizando a carreira, vou fazer 2 correntes, laço a agulha 2 vezes, conto 1, 2, na terceira corrente levanto meio ponto alto duplo. Tenho aqui a outra ponta, aqui ela fica do lado direito. E aqui eu vou contar 1, 2, na terceira corrente vou introduzir a agulha, laçar e derrubar todas as laçadas e fechar com ponto baixíssimo, ok? Aqui ficou a emenda igual ali do outro lado. Então agora nós vamos trabalhar em carreiras circulares. Eu tenho a parte da frente aqui, da regata, e a parte das costas. Observem que na parte das costas ficou um pouquinho mais alto, que é o que eu queria, e o que eu falei para vocês, ok? Está aqui. Bom, aqui eu não tenho a altura da cava ainda, só que eu vou complementar com a alça que eu vou fazer em pontos alto relevo na técnica tunisiana. Quando chegar lá vocês vão entender, ok? Então vamos lá. Para que eu fiz aqui a união. A união ficou da mesma forma.
uma, duas correntinhas com a união 3, 4, 5. É o mesmo que essas 5 correntinhas aqui, combinado? Então, para a próxima carreira, eu vou caminhar um ponto baixíssimo, dois, e cheguei aqui no quadradinho cheio. Vou levantar uma, duas correntes, laço a agulha, meio ponto alto para o próximo ponto de base, meio ponto alto e meio ponto alto. Derrubo todas as laçadas e fecho. Uma, duas. Tenho correntinhas aqui, 5 correntinhas. Na terceira, uma, duas. Na terceira, levanto um leque fechado. Um leque não, um ponto V fechado, ok? Uma, duas correntes, tenho aqui o ponto quadrado fechado, faço a diminuição fechada. Fecho duas correntes, o espaço de 5 correntinhas, na terceira corrente, faço o ponto V fechado. Duas correntes, a seguir eu tenho um quadrado vazado, vou fazer a diminuição vazada. Duas correntes, tenho espaço de 5 correntes, faço ponto V vazado. Duas correntes. A seguir tenho um quadrado vazado, faço a diminuição vazada. E fecho. Duas correntes, tenho espaço de 5 correntes, na terceira corrente faço um ponto V vazado. Após o ponto V, faço duas correntes. A seguir tenho ponto leque, então faço leque sobre leque. Após o leque, faço uma, duas, 3 correntes. Ponto relevo sobre ponto relevo, seguindo a regrinha aqui, o primeiro e o segundo são levantados meio ponto altos e fechados juntos. A seguir, um ponto alto relevo para cada um. No último ponto alto relevo, 2 sobre ele. E para cada espaço de 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas. Um ponto baixo, 3 correntinhas. Tenho aqui o último espaço de 3 correntinhas. Laço a agulha, tenho o primeiro ponto alto relevo, faço 2 sobre ele. No próximo, um ponto alto relevo. Continuo fazendo ponto alto relevo sobre ponto alto relevo. No penúltimo, levanto meio ponto alto relevo e no último também, servindo de regra aqui nessa parte em relevo, ok? Feito isso, uma, duas, 3 correntes. Ponto leque sobre ponto leque. Feito o ponto leque, faço o mesmo que fiz aqui desse lado. Duas correntes, um ponto V vazado na terceira correntinha das 5. Uma, duas, 3. Ponto V vazado, ok?
duas correntes, na base eu tenho um quadradinho vazado, vou fazer uma diminuição vazada. Finalizo, duas correntes, no espaço de 5 correntes, na terceira levanto um ponto V vazado. Duas correntes, na base eu tenho um quadradinho vazado, vou levantar uma diminuição vazada. Duas correntes, na base tenho 5 correntes, na terceira corrente vou levantar um ponto V cheio, fechado. Duas correntes, na base tenho um quadrado fechado, faço uma diminuição fechada. Finalizo, duas correntes, na base tenho 5 correntinhas, na terceira levanto um ponto V fechado. Duas correntes, na base tenho um quadrado fechado, faço uma diminuição fechada. Finalizo, duas correntes, tenho aqui na base a união que corresponde a 5 correntinhas. Então, se eu tenho 5 correntinhas aqui, uma, duas correntinhas, na terceira, que é bem o ponto de união, levanto um ponto V fechado. Duas correntes, na base tenho um quadrado fechado, levanto a diminuição fechada. Finalizo. Agora aqui na parte das costas é só seguir esta repetição, ok? Quando tiver aqui 5 correntinhas, levantamos o ponto V fechado. Então nas costas os pontos são todos fechados. Então eu não vejo necessidade de estar gravando esta parte aqui, ok? Então eu vou percorrer aqui toda a volta. Quando chegar aqui no ponto de união, que será aqui neste ponto, eu volto explicando como é. Bom, já cheguei aqui no ponto de união, fiz duas correntes, aqui eu tenho a emenda, vou levantar um ponto V fechado, levanto 3 pontos altos. No quarto ponto alto aqui desse ponto, eu levanto apenas meio ponto alto, ok? Laço a agulha, tenho aqui a união do ponto de diminuição fechado. Vou introduzir a agulha aqui acima dele, laço lá no avesso, trago aqui para frente, derrubo uma laçada, laço novamente e derrubo as 3 laçadas, ok? Ficando assim. Levanto uma, duas, 3 correntes e faço mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. No total de 8 correntes. Laço a agulha. Tenho aqui um ponto V fechado, vou fazer um quadrado fechado. Ok? 5 correntes. Ponto V fechado, quadrado fechado sobre o ponto V fechado. Cinco correntes, tenho aqui um ponto V aberto, faço sobre ele um quadrado aberto ou vazado. 5 correntes, ponto V vazado, quadrado vazado. Duas correntes, ou melhor, 5 correntes, 2, 3, 4, 5.
ponto leque sobre ponto leque. Três correntes, laço a agulha, tenho aqui o primeiro ponto alto relevo, levanto meio ponto alto, para o segundo meio ponto alto e fecho os dois juntos. Aqui, para facilitar, vocês podem contar a partir dessas três correntinhas. Então aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, ok? Aí você não se perde aí nas carreiras. Ponto alto relevo sobre cada ponto alto relevo. E aqui neste último levanto 2 sobre ele. Em seguida eu tenho um espaço aqui de 3 correntinhas, ponto baixo, 3 correntinhas, e para cada espaço de 3 correntinhas, um ponto baixo. Feito o último ponto baixo, ponto alto relevo sobre ponto alto relevo. Este primeiro eu levanto 2 sobre ele. No segundo, levanto 1 sobre ele. No terceiro, 1 sobre ele. No quarto, 1 sobre ele. E no quinto, meio ponto alto relevo, vou para o sexto, meio ponto alto relevo, fechando os dois juntos. Ok? 1, 2, 3 correntes. Volto a fazer leque sobre leque. Em seguida, faço o mesmo que eu fiz lá do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Ponto V, vazado, quadrado, vazado. Tenho a diminuição vazada, 5 correntes. Um ponto V vazado, um quadrado vazado. Tenho a diminuição aqui, faço 5 correntes. Ponto V cheio, quadrado cheio ou fechado. Bom, e a partir daqui basta seguir a repetição até o ponto de união, que serão essas 3 correntinhas, ok? Vamos lá.